Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Isso, porque para nós é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Os assuntos são escolhidos especialmente para que você participe, né, Medes? Hoje nós vamos falar sobre mulheres que glorificam a Deus. E eu vou convidar você, homem que está nos ouvindo, tem a ver com você também, né? Por mais que às vezes a gente coloque o foco na mulher, você tem uma mulher como companheira, né? Isso, a família, às vezes tem filha, no trabalho tem mulheres, tem mãe, né? Tem enfim, mãe, tanta outra coisa. Os relacionamentos e ajudam. E o princípio da nossa conversa, porque aquilo que glorifica a Deus, não é uma ordenança bíblica só para mulheres. Não, né? É para todos. É para todos, e na verdade eu vou começar com ela, eu vou ler e você vai entender. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é um versículo, é uma ordenança, um versículo para todos, homem, exatamente. Mulher, crianças que resolveram viver o evangelho, jovens, né? Todo mundo. Todos, exatamente, porque se nós vivemos em harmonia com o nosso querido, né, com a nossa família, ou até numa relação de trabalho, em harmonia e respeito, nós estamos glorificando a Deus no outro, Sim. né? E sabe, e se você olhar para o versículo, né, ele vai revelar se realmente aquilo que você está vivendo glorifica a Deus, se é para a glória de Deus. Faz a gente refletir sobre o modelo de vida que a gente tem. Que a gente tem, exatamente. Né? Esse Então, porque ele diz assim, fazendo qualquer outra coisa, quer dizer, fazendo tudo. Tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. Então, o nosso posicionamento, no caso, como mulheres, está valendo para como esposa, como mãe, como filha, né? Como tia, amiga, como amiga, seja lá o que for, a gente tem que pensar, tudo isso que eu faço nessa posição glorifica a Deus? Exatamente. Né? Outras coisas, ministério, né? Isso, também. Isso, nossa. Aí mais ainda, né? Porque além de estarmos num ambiente religioso, um ambiente de igreja, ou num ambiente em que nós deveríamos estar fazendo em nome de Deus, se na nossa conduta a gente não espelha isso, né? Servindo, né? E até, né? Porque, como eu sempre digo, nós vivemos num reino espiritual e num reino natural. Até no testemunho. Na tua profissão, você glorifica a Deus? Glorifica a Deus, exatamente. Né? Até acho que na escolha, né, do que você faz, né? De repente, tem umas profissões que são meio complicadas, né? E você tem que glorificar a Deus através dela, porque as profissões foram feitas para servir o outro. Isso. A sociedade precisa de todo tipo de profissional. Seja lá onde você for inserido, se você é um cristão, né? Se você escolheu que Jesus fosse Senhor da sua vida, você tem que glorificá-lo. Exatamente. E tem algumas coisas assim que a gente acha que no natural glorifica mais, porque elas são mais, eu digo assim, mais altruístas, né? Você pensa, né? Sim. Você pensa, por exemplo, às vezes no enfermeiro, no intensivista de UTI, né? Próprio médico, né? Aí você pensa assim, isso parece que realmente é uma entrega, é uma entrega maior, né? Outro, eu acho. Um cuidado, então vai fazendo separação, né? Outras profissões, às vezes, são estigmatizadas, até porque achar que isso não é que não glorifica a Deus, mas não teria relevância. Mas tudo que envolve o outro, em benefício do outro, em prol do outro, vale a pena. Tem que glorificar a Deus, né? Aí você pensa qualquer coisa. Vamos pensar, você é dentista. Um dentista por si só, né, como profissão, isso glorifica a Deus? Onde vai estar essa glória que você vai dar a Deus como dentista? Sempre.
Primeiro, no cuidado e no respeito, no atender o outro. Desde a secretária que atende o telefone para marcar uma consulta, e isso em qualquer situação, né? Se ela não tiver respeito, elegância, cuidado, um carinho de organizar, né? De ser bem educada. E no atendimento, eu acho que o ponto fundamental é a gente vai trabalhar na dor do outro. Ao entrar na boca, você trabalha na intimidade do outro, na dor, e depois dando saúde, condições de vida da pessoa viver bem, né? E da necessidade do outro, né? Porque tem com certeza ninguém, mesmo a gente trabalhando com prevenção, ninguém vai. Não é só a dentista, a médico só por prevenção, né? Médico, exatamente. Às vezes você tem alguma coisa que não é tão grave, que não te impede o fazer e o ir e vir do dia a dia, mas a pessoa sente que não está bem. Sim, né? Por isso que tem uma fala, né? Na clínica, a fala do cliente, da pessoa, é soberana. Se a pessoa não está se sentindo bem, né? E sabe, mesmo que a gente está falando que glorifique a Deus, dá glória a Deus mesmo, é nesse cuidado, sabe? É nesse cuidado, principalmente profissionais que vão olhar ou para sua dor ou para sua necessidade, não é só específica, você é um conjunto de coisas, né? Exatamente, que precisa ser olhado, que precisa ser olhado, respeitado. Aquela, por exemplo, no caso da saúde, né? Aquelas noites que a pessoa vai chegar para o atendimento, que ficou às vezes 2, 3 noites sem dormir, passou dias terríveis com dores ou sem poder se alimentar. Então ela chega fragilizada, chega assim no nível de limiar de dor já no finalzinho, que ela já não aguenta mais, tá nervosa, né? Às vezes muito cansada, a família também está envolvida. E às vezes nessas situações eles acabam contando outras coisas emocionais. E você tem que deixar de olhar para aquela coisa específica e se estender, né? E se estender na necessidade da pessoa, né? Eu digo, dentre essas outras coisas, né? Às vezes tem pessoas que costumam falar muito mal de advogados. Só que advogado é uma palavra que é usada, é uma expressão usada para o próprio Espírito Santo. Sim. A Bíblia diz que ele é nosso advogado, né? Vai interceder a favor. Vai interceder, vai nos defender, vai implicar. Então, assim... E depois, só complementando, né, Mercedes? Porque ele existe, o advogado vai defender ou vai acusar, né? Porque tem advogado outro de acusação, lado, né? claro. Porque tem os dois lados. Nas contendas que as pessoas se envolvem. Ele está lá. Então, quer dizer, quem... Está fazendo o papel dele. Exatamente. Quem incorreu em alguma coisa que talvez... Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Então, assim, né? Consequência, né? É aquele pecado, de crime e castigo, né? Dostoiévski. Agora, quando ele diz assim, fazei tudo para a glória de Deus, né? Nós lemos o primeiro versículo, fazei tudo para a glória de Deus. Mas na mesma Bíblia que está esse versículo, também está o de 1 Coríntios 6,12, que diz assim, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Convém, né, Mendes, assim, convém que eu me envolva com isso, convém, porque uma das coisas mais legais que eu acho, assim, o nosso tempo é único, a gente tem um tempo aqui na Terra que começa e tem fim. Quer dizer, vale eu gastar ou investir a minha vida nisso, que não vai me trazer benefícios nenhum, ou que às vezes vai me fazer mal, né? E sabe, queridos, a prática não é tão simples. O versículo é simples, é claro. Mas a prática não é, porque nós vivemos num mundo caído, numa sociedade complicada, que não é só de cristãos, né? Não. Tem gente que fala, uau, que maravilha, se nós vivêssemos só com pessoas que têm os nossos valores, vai acontecer no céu. Isso vai. Agora aqui nós temos que cuidar disso aqui. Porque aqui nem todo mundo tem o mesmo grau de maturidade, né? Mesmo assim, existem diferenças de idade, sim. Todos temos diferenças. Mas também dentro das idades, as maturidades são diferentes, claro. né? Às vezes um está mais firme na fé, o outro ainda é cheio de ilusões e adolescente, né? E eu escolhi focar um pouquinho na mulher, e é o que a gente vai fazer a partir de agora, porque a mulher eles costumam dizer que uma mulher é multifuncional. E mesmo, se a gente for olhar para uma mulher como uma mulher casada, né? Então ela é esposa, ela é mãe, né? E entre outras coisas, às vezes, né? Resolve problemas, né? E vai, sabe? E mulher mesmo como amiga, tudo.
dentro desse contexto, as coisas que você faz glorifica a Deus? Porque no primeiro momento a gente acha tão natural responder que sim, né? Isso, né? Num contexto geral, sim. No contexto, sim, nós somos pessoas boas, né? Mas, assim, é uma coisa interessante isso, né? Começar assim, somos donas de casa, tá? Partindo do princípio que tem filho. Como que você educa? Começa assim, como que você chama a atenção do seu filho? Só aí você já vai ver, né? Se exagera na agressividade ou na forma de falar, você já não está glorificando a Deus, né? Então, se tem você uma é uma pessoa muito irada, você já não está, né? Mas eu acho que a gente pode começar, quando se pensa em mulher, que coisas que mulheres fazem que glorificam a Deus, pensar naquela... no Éden, na intenção de Deus ao criar a mulher. Os dois, perfeito. Né? Então, por exemplo, nós fomos criadas, e a gente vai lembrar aqui de novo, para ser ajudadora. Queira você goste, quer não, essa é a palavra que está escrita na Bíblia. Nós fomos criadas para ser uma Ezer, uma ajudadora. Uma ajudadora competente, uma ajudadora idônea, né? Poderosa, para ajudar. Ajudar o quê? Né? O homem, junto com o homem, junto, nem atrás, nem na frente, junto. Não significa ajudar, que não é uma função importante, né? Inclusive a glorificar o nome de Deus, sim, né? Porque se a gente começar a partir daí, se você é mulher e é casada, a tua atitude de glorificar o nome de Deus tem até a ver com o seu marido, né? Você vai ter que ajudar o seu marido. Estamos de volta, né? E a gente está falando daquilo que glorifica a Deus, porque é o fazer tudo para a glória de Deus. A gente está focando um pouquinho na mulher, porque essa dificuldade apareceu depois da queda. Da queda, né? Exatamente. E queira ou não, a missão da mulher, aquilo que ela ia fazer para glorificar a Deus, claro, foi mudada por homens. Mas Deus nunca mudou né, o plano dele em relação à mulher. Não, porque lá com a queda ele fala que terá dores de parto, que agora, né, estará sob a submissão do homem, mas não colocou que isso seria uma coisa assim tão castradora, né, ou tão punitiva. Não, né? Sabe, mesmo que os homens não permitissem que ela fizesse, ela nunca deixou de ser Ezer. Aos olhos de Deus, ela continuou sendo aquilo que ela foi criada, sempre, exatamente. Né? Então, a gente começa a perguntar, como mulheres, dentro desse contexto, desse entendimento de tudo que eu faço como mulher glorifica a Deus, então a gente vai dar uma passeadinha, né, conversar um pouco isso, né, para ver inclinações, porque a gente vai se perguntar, eu estou fazendo o que eu fui chamada para fazer, ou então o que eu fui vocacionada para fazer. Vamos pensar numa mulher como mãe, né? Existe, pelo fato de ser mulher, porque só mulher pode ter filhos. Vamos começar por aí, né? Então, só mulher pode ter filhos, é mãe. Agora, existe uma coisa muito natural, igual para todo mundo, esse ser mãe? Não. Não é, né? Não. Apesar de ser um ato único, mas as emoções e o que envolve ser mãe muda radicalmente para muitas mulheres. Né? Inclusive a atitude, e nós estamos falando de glorificar a Deus. Sabe, às vezes uma mulher que diz assim, eu nasci para ser mãe, ela tem aos olhos naturais, muito mais facilidade de glorificar a Deus, já que ela diz que nasceu para ser mãe, que é vocacionada para isso, do que aquela que é mãe e tem uma porção de dificuldade em lidar, né? Isso, com o filho, com a criança. Filho, que às vezes, vamos ser sinceros, tem mulheres que não gostam muito de criança, não gostam de barulho, não gostam de uma coisa ou de outra. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade. Ou então idealizou a maternidade de um jeito e aconteceu de outro, né? Um caso que eu acho assim bem difícil, que sempre volta à mídia, num caso de um estupro, né? E ela engravida, como que isso vai glorificar a Deus, vamos dizer assim, dentro de um raciocínio? Talvez a rejeição. Rejeição ao filho, por isso que o versículo diz que tudo que glorifica a Deus, porque mesmo que a gente não tenha posicionamento, não entenda, coisa drástica ou não, mas, gente, tudo, vai desde coisas simples. Se você é uma mulher
Vamos pegar, se você é solteira, você tem responsabilidades e atitudes de solteira que glorifiquem a Deus, tá? Se você é avó e vai exercer esse papel, vai estar com netos, as suas atitudes como avó, o seu posicionamento tem que glorificar a Deus. Como tia, como mãe, como esposa, né? Agora, a gente tem que pensar em coisa comum, como dona de casa, né? Porque é um exército de mulheres que são donas de casa. Independente dela ser, por exemplo, dentista, ela também tem uma casa. Né? Ela é advogada, tem uma casa. É casada, tem, né? Pode ser, tem uma dona de uma empresa, tem tudo. Como é que essas coisas vão se juntar para glorificar a Deus? Nós estamos falando de coisas muito simples, porque pessoas que precisam fazer alguma coisa e vai fazer, por exemplo, murmurando, né? Lavar roupa é agradável? Não sei, tem gente que adora lavar roupa, não tem? Gosta. Aí tira de letra. Isso, mas hoje também com as máquinas, né? Eu, por exemplo, prefiro mais passar do que lavar, mas assim, tem máquina de lavar roupa que lava muito bem, quer dizer, pra mim não é problema nenhum pôr a roupa lá e tirar. Tá bom, né? Tem gente que não tem máquina, tá? Tem gente, tem que lavar, tem que lavar. Que dá trabalho. Então, por isso que eu tô falando. E tem aquela dona, né? Tem a mulher que tem a máquina em casa e pode glorificar a Deus fazendo através dela. Tem a mulher que não tem a máquina em casa, mas é cristã, tem que glorificar a Deus. Fazendo sem gostar? Sim. Fazendo como se a Deus fizesse, né? Exatamente. Gente, cozinhar é outro ponto. Todo mundo gosta de cozinhar, nasceu para cozinhar, né? Muita gente não. Eu gosto, apesar de não ser uma exímia cozinheira, assim, fazer coisas diferentes. Mas faz com alegria. Mas, nossa, é uma delícia cozinhar. Para mim é uma terapia. É assim, de repente você tem que cozinhar para sua família. E isto tem que glorificar a Deus. Gente, eu estou trazendo no básico, sabe? Porque ser cristão é isso, tá? Ou você pensa que eu glorifico a Deus quando eu vou no culto de domingo, ergo a mão para louvar. E eu acho que aí, Mirtz, pelo menos assim, eu vejo que no cozinhar e a mesa e o alimentar a família, os filhos, né? Eu acho que uma das coisas mais gostosas, e aí que nós estamos, é você despertar no filho a vontade de sentar à mesa, um cheiro de comida, que ele traga esse conceito de lar e que ele goste da família que ele tenha, né, que veja que é acolhido, que pertence. Acho que isso é, nossa, uma forma de glorificar a Deus maravilhosa. E sabe, Eliane, às vezes você pode pensar, que conversa é essa ou isso, aquilo. Deixa eu explicar para você. Às vezes você está lidando com uma mulher que faz determinada coisa absolutamente no automático, sem nenhum prazer, sem nenhum gostar, e todas nós vamos fazer sempre alguma tarefa do qual a gente não gosta. Do qual não gosta. Ninguém está livre disso, que ama, tá? Mas tem, por exemplo, acho que limpar banheiro ou coisa mais... Ninguém gosta, né? Algumas coisas assim, mas enfim, seja lá... Enfim, vai ter coisa que a gente não gosta. Né? O que a gente está falando que glorifica a Deus? Eu ter o senso de que se sou eu que devo fazer aquilo, né? Eu tenho que fazer. E tenho que fazer de que maneira? Cantando, alegre. Não sei, você pode até pensar que não, mas murmurando não pode. Não pode, né? Exatamente. E tem mulheres que estão fazendo coisas, às vezes, que não glorificam a Deus porque elas realmente estão fazendo no automático, sem pensar em mudar foco, né, em alguma coisa. Eu estava pensando nisso porque... Às vezes você diz assim, eu detesto cozinhar. Cozinhar para mim é um horror. Agora, qual é a raiz deste não gostar? Você não gosta por quê? Né? Porque você não é bom, você faz mal feito, porque nunca ninguém te ensinou, nunca você foi despertada para isso. Às vezes, tem uma raiz que precisa ser procurada, né? Às vezes quando era pequena era motivo de briga, né? Ou era uma confusão tremenda, às vezes não tinha comida em casa. Quer dizer, muitas coisas você pode trazer do seu passado e muitas coisas você resolver para glorificar a Deus. Porque realmente, e eu gosto de ficar nisso, porque isso é uma coisa que todos nós precisamos.
todo dia a sua família precisa comer. Precisa tá? comer, exatamente. Tá? Aquilo que você tem feito, a maneira como você tem feito, glorifica a Deus, porque se você já falhou nessa, não adianta o resto da conversa. Eu posso puxar o que eu quiser. O que for, que né? não vai dar. Nós Quer ver vamos... uma coisa básica que eu acho que glorifica a Deus também, assim, nas casas? A maneira como você acorda e acorda seus filhos quando são pequenos ou já maiores, alguma coisa. Se você já vai com uma palavra de amor, se você já pergunta assim como foi seu dia, ou como foi sua noite, né? Ou acorda com carinho, você já está, além de estar glorificando a Deus, você está abrindo as portas para outra pessoa ter um dia gostoso, né? Ter um dia de encontro com Deus. Gente, nós estamos falando de coisas tão simples, sabe? Tão simples. Diferente de você passar no quarto do filho, bater na porta e falar assim, tô lá no carro esperando. Isso. Se você demorar 5 minutos, você não vai mais. Sabe? Esse tipo de atitude, além de não ajudar você, nem o teu filho, nem a tua família, é claro que em nada glorifica a Deus. Claro. Né? Isso, você já vai estar no trânsito irritada, começa com uma carga de cortisol Tudo, altíssima. Né? Sabe, queridos, porque nós estamos falando essas coisas, porque capacidade, por mais que você vá olhar nas diferenças, não gosto, a gente se adapta. Nós temos cenas bíblicas, nós temos uma Marta da vida, junto com a irmã dela, Maria, tomando atitudes completamente diferentes diante de Deus, né? Marta trabalhando e falando, manda ela vir aqui me ajudar, né? Porque isso aqui, ou que tá. E Jesus fala uma coisa tão simples. Tua irmã escolheu a melhor parte, aquilo que glorifica a Deus, sabe? Deus quer assim, sabe? Eu acho que uma casa que funciona bem, uma casa onde tem uma Ezer lá dentro, dá glórias a Deus. Dá glória a Deus. Isso glorifica a Deus. Eu gosto muito do conceito mais amplo, assim, né, de Shalom, né? Que é onde essa paz, onde não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar, não tem nada que esteja em desarmonia. Então, isso traz uma paz, isso traz a presença de Deus, né? Nós não estamos falando de perfeição. Fique bem longe disso, porque ninguém, inclusive, tem... Se você for perfeccionista e não tiver... Eu fico pensando assim, será que tem alguma mulher que na casa dela não tem uma gaveta perigosa? Totalmente desarrumada? É difícil, né? Não, e tem, porque, vamos dizer, quem tem filho, eu tenho um filho homem, né? Assim, o quarto dele é o quarto dele. Não está na harmonia perfeita que eu acho que tinha que estar. Mas ele tem que estar de acordo com o quarto dele, né? A liberdade da pessoa em estar, porque representa um pouco do interno, né? Representa um pouco da identidade. Então, o tudo em ordem é eu deixá-lo em ordem, em paz com o quarto dele, né? E sabe, existia essa palavra que foi usada antes, em algum momento, harmonia, sabe? Em algumas coisas. E a dinâmica de cada casa vai diferir. Sim. Sabe, se nós nos reunirmos em 10 mulheres e para descrever a dinâmica da casa de cada um, nós vamos ter 10 dinâmicas diferentes. Mas a pergunta vai ser sempre a mesma. Essa dinâmica que você usa glorifica a Deus? Né? E aí é legal também, voltando um pouquinho ao assunto e reforçando essa ideia se glorifica a Deus. Porque às vezes o meu bem arrumado é até um arrumado demais, porque eu sou meio perfeccionista. Pois é. Às vezes o mal arrumado, ou um pouquinho aos olhos da pessoa que olhou, né? Aos olhos das outras, né? Então, também um relacionamento pessoal com Deus, né? Sabe, você pode até achar que esse não é o melhor assunto. Só que esse é o assunto do nosso dia a dia. E o evangelho tem que caber no nosso dia a dia, sabe? E acho que a gente conversou já uma vez sobre isso. E acho que quando a gente está nesse glorificar a Deus nas pequenas coisas, nas coisas íntimas, as nossas orações são ouvidas. Como que, né, a gente quer estar bem com Deus e o Espírito Santo se a gente não glorifica, né? É uma liturgia do comum, do ordinário. Do ordinário. Do dia a dia, sabe? Eu também já contei isso aqui. Uma mulher que pregou na porta da cozinha, ela botou uma plaquinha escrito aqui: neste local são celebrados ações a Deus 3 vezes por dia. O café da manhã e o almoço e a janta que ela fazia glorificavam a Deus. Então ela chamava isso de celebração, sabe? Exatamente. Porque fazia como a Deus fizesse. Ou eu sempre digo, quando a gente prega isso com outras mulheres, a gente sempre se pergunta assim:
quantos, depois do almoço, te agradecem pela comida que você fez? Nossa. Provavelmente nenhum, né? Nenhum, né? O marido sai correndo, o filho sai correndo, o amigo sai correndo. Vez ou outra, se realmente tiver excepcional, né? Fala vai falar, hoje estava né? bom. E é até complicado, né? Porque se falar assim, nossa, hoje esse feijão estava ótimo, você pode até entender, nos outros dias errou a mão, né? Ou alguma coisa assim. Então, querido, sabe, essa nossa conversa de que fazendo as coisas para glorificar a Deus, começa por aí. Sim, tem que começar base, pelo né? básico, Né? pela base, a base do básico. A base, né? Então, somos mulheres, somos Ezer, e essa conversa é assim, o que estamos fazendo como mulher tem glorificado a Deus? Eu espero que você tenha gostado. A reflexão é sempre necessária, né, Eliane? Sim, exatamente. A gente se despede de você, convidando para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.